Pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro de chuva, todo mundo com friozinho, mas aqui é bom também que a gente se abraça bastante, né? Para a gente entrar nessa ambiência. Nisso do nosso trabalho, eu vou fazer a mensagem de preparo para a gente entrar na ambiência, para começar a preparar a nossa palestra de hoje. E a mensagem é desse livro, Comece o Dia Feliz, Reflexões. Vamos lá, página 39 do livro. Seja firme em sua fé. A vida é uma procissão de dificuldades em direção aos humanos que habitam a Terra. Mas a fé é a melhor medicina que o ser humano tem a seu dispor. Não é à toa que Jesus afirma ser ela capaz de até remover montanhas. Imagine então que potencial extraordinário existe dentro de você para que, em o usando, possa superar uma a uma todas essas dificuldades físicas, espirituais e morais que estão presentes na vida de todos nós, sem exceção. Só se perde quem não exercita a sua fé. Só perece quem não sabe lutar. Então, a mensagem de fé, eu queria destacar uma frase dessa mensagem que me chamou muita atenção quando eu estava vendo o preparo. Só se perde quem não exercita a sua fé. Esse exercita é a palavra-chave. Às vezes a gente tem uma maneira de achar que a fé ela é instintiva, né? Que a gente vai ter ela, vai acordar um dia, vai acreditar e vai ter aquela capacidade de entender nossas dificuldades, nossos obstáculos. Quando na prática ela é um exercício, como todas as coisas que a gente faz, a gente exercita. Talvez no primeiro momento você não tenha aquela certeza, mas você tem que falar para si mesmo: não, vou acreditar, por dentro você está se questionando, será? Mas se você começa a fazer isso todo dia, se você começa a realmente acreditar na importância de ter fé, a gente consegue de verdade construir esse significado da fé. Essa fé que a gente tanto bate aqui, tanto traz força e esperança. Aquela força de encarar os momentos mais difíceis. E todos nós passamos por esses momentos. Aliás, a gente está aqui para isso também, né? A gente não passar por momentos difíceis para ter que a gente estava encarnado. E a esperança de ter a certeza de que esses momentos passam. Que esses momentos são parte de um aprendizado para que a gente chegue numa vida melhor, numa condição melhor, numa outra existência, onde a gente possa alcançar novos passos na nossa jornada de evolução. É isso, pessoal. Eu vou pedir para a Cris fazer nossa prece inicial antes do início do nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos. Bom, então, vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa, nesse momento, se conectar com a espiritualidade da nossa casa, que a gente possa se conectar com Jesus, com as forças positivas que cada um de nós tem em si, e que possamos, com a abertura dos trabalhos de hoje, exercitarmos a nossa fé, a nossa confiança, a certeza, além da lógica, de que Deus está tomando conta de tudo e tomando conta de todos. Dessa forma, então, agradecemos essa espiritualidade que nos assiste, agradecemos a oportunidade que estamos tendo aqui e pedimos que o nosso querido Henrique Miranda seja abençoado e intuído com a força do seu coração, dos seus mentores e dos mentores do trabalho dessa casa. Muito obrigada a tudo que recebemos aqui. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Pode vir. Nosso querido Henrique Miranda. Vou pegar o público ali emprestado. Pode levantar. Ah, sim, pode. Ah, não, para ter meus papéis aqui, os mais. Você quer Ficaram com movimento, tá ótimo, né? Oi, pessoal do YouTube. Aqui, se quiser utilizar o Tá, quadro, eu fica posso bom. ficar por aqui, não tem problema não, porque deixa Você que manda, eu me viro. Gente, toda casa tem uma assinatura fluídica. Toda casa tem. E é interessante porque você, no movimento espírita, você vai em muitos lugares, né? Você vai em muitas casas, muitas igrejas, muitos templos. E não é exclusividade do espiritismo ter assinatura fluídica, né? Ou seja, né? Aquele envolvimento, aquela coisa toda. E isso parte muito das pessoas. E é bom sim você sentir numa casa, se sentir arrepiado. É tão bom. Há algum tempo dentro de uma casa eu fico arrepiado.
Não é o frio. Não. Mas há muito tempo. Bacana. Tá? Gostei, fico muito emocionado com isso. Bacana. Agora deixa eu comentar um negócio da página da fé. A gente tem uma história, me veio essa história, a gente não pode deixar passar. Né? E vocês devem conhecer, de vez em quando já passou até na internet, que uma cidade estava sendo assolada por uma seca, né? E nada crescia, e começou a fome, começou a sede, e o pessoal desesperado, e começaram então a ver os recursos que tinham. Assim, só tinha o último recurso, vamos orar, que não deve ser o último recurso. Falaram, vamos orar. Então todos se reuniram na praça da cidade para orar. Aí oraram, daqui a pouco um relâmpago, daqui a pouco um raio, começou a chover. Começou a chover e todo mundo pulando, tá chovendo, e uma menina com guarda-chuva aberto. Não é? E todo mundo assim, se molhando, só ela com guarda-chuva. Aí o sujeito pergunta, por que você trouxe o guarda-chuva? Ué, não ia chover? Certeza. É a certeza. É o exercício. Né? Você traz em você a certeza. Não são só as palavras, é o exercício. Ou seja, ela trouxe, ela se muniu, se municiou. Então, quer dizer, será que a gente sai de casa assim? Eu tenho a certeza que eu tenho a convicção, né, de Deolino Amorim, que é um autor espírita, ele tem um artigo chamado Fé e Convicção. Né? Então, quer dizer, é um jogo de palavras, mas convicção seria algo mais forte do que a fé num jogo de palavras. Veja, a gente não está falando que a fé não seja. Então, tem a convicção. Né? Então, eu tenho a convicção de que realmente eu vou chegar no crédito, vou ser bem recebido. E aí a gente pensando sempre que vai ser o melhor. O melhor nem sempre é o que a gente quer. Né? Aí outra história. Bom, então eu vou falando uma parábola, eu quero agradecer quem foi que teve essa ideia luminosa do título, quem foi, do tema. Para agradecer pessoalmente, não tem? Lá fora. Pois é. Porque, olha, que bacana, porque é um tema que a gente não vê pouco, né? E já tinha lido, mas nunca tinha parado para estudar. E que riqueza! Tem muita coisa boa a parábola do tesouro escondido. E a Cris estava falando que está no capítulo 13, porque ela é esperta, né? Ela viu, às vezes, não, vamos ver se o cara falar besteira lá, eu estou sabendo o que é, né? E você sabe que eu te amo, sabe? É um capítulo de Mateus, né? E Mateus é um cara que ele é muito, era muito estudioso, ainda deve ser, claro. É um estudioso, e o Mateus ele tinha muito cuidado no registro. Então, se você quer um registro histórico com qualidade, você vai em Mateus, vai em Lucas e Mateus. Mateus ele tem um registro de qualidade. E o Mateus ele registra as parábolas, 8, não é isso? São 8 parábolas, ele registra 8 parábolas lá. E tem um versículo que Jesus faz uma afirmativa: olha, parábola é o caminho bom. Parábola que todo mundo vai entender. Por quê? Porque Jesus falava muito fácil para todo mundo. Jesus ele sabia, claro, é o mestre por excelência, né? Um pedagogo maior. Então ele sabia como se comunicar com as pessoas, o jeito que as pessoas iriam entender. E Jesus em nenhum momento ele foi uma pessoa fechada, uma pessoa que ritualizava, que mistificava. Pelo contrário, tudo é muito aberto, como é o Espiritismo. Então o Espiritismo qualquer um pode entender. Né? Agora a gente tem que tomar cuidado só como a gente está fazendo a atividade meio. Como é que a gente está fazendo? Né? Então é até a crítica que a gente faz a não Guilherme Ribeiro, que fez a tradução, que é maravilhosa, eu adoro, né, do Evangelho, mas muita mesóclise, muita construção erudita, né, e isso para as pessoas, né, que não estão aqui por causa dessa barreira cultural, vão fazer falta. Porque a gente não tem barreira cultural, né? A gente tem lá já
né, estuda e lê bastante, mas e as pessoas que não? Né? Cadê a classe C e D, que é a maioria? Né? Então, onde estão? Não é? Então, quer dizer, é esse meio que a gente tem que começar a facilitar, e através da palestra a gente faz isso, através do estudo a gente faz isso, né? Porque eu não estou enrolando não, só para dar, né? Vem na cabeça e a gente fala. O Allan Kardec, numa viagem espírita de 1862, porque o espiritismo ele precisava ser erudito, precisava mesmo, para poder ser bem aceito, né, na sociedade parisiense, no meio intelectual parisiense e pela igreja. Não podia passar nenhuma falha, senão a igreja caía em cima. E o que acontece? O Kardec sabia que a régua estava muito alta. Ele sabia disso, era professor. E aí ele faz uma viagem, em 62, ele encontra um centro espírita de Operário, em Lyon. Ele fica assim super entusiasmado. No livro vocês veem o entusiasmo dele, e ele faz a pergunta: como é que vocês estudam? Porque 90% da população francesa naquela época era analfabeta. E aí simplesmente não, alguém lê pra gente e a gente vai comentando. E eles comentavam por quê? Porque o espiritismo é fácil. Né? O que está acontecendo? Os meios estão ainda sendo uma barreira para a classe C, D e E. Mas vamos lá. E aí vem então Jesus falando por parábolas. Ele diz o seguinte: olha, o reino dos céus, ou o reino de Deus, que a gente vai ver essa expressão muito, né? Jesus vai usar bastante essa expressão. Aliás, era a pedra de toque dele, o tempo todo ele está falando: ó, o reino dos céus, o reino de Deus. Por quê? Por seguinte razão: Jesus não veio falar nada desse mundo. Pega o sermão da montanha sempre no futuro, né? Bem-aventurados pobres do espírito, porque herdarão. Bem-aventurados misericordiosos, porque serão. É tudo no futuro, gente. Ele não promete nada para quem é sempre o futuro. Então, a gente fica esperando as coisas para cá? Não, claro que não. E olha como o espiritismo dá um passo à frente, porque ele sabe que nós somos espíritos, nós estamos no corpo. Então a gente já tem a gente já visualiza isso, a gente já tem essa ideia. Então Jesus veio trazendo essa ideia: o reino dos céus não é aqui, né? É como um tesouro escondido. É um tesouro que foi escondido. E ele continua, né? Eu peguei eu comecei aqui, porque eu peguei a tradução da Bíblia de Jerusalém. O reino dos céus é semelhante, ele coloca semelhante, ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai vender tudo o que possui e compra aquele campo. Que tesouro é esse que ele encontrou? Poxa, vai vender tudo. Vale a pena, né? Vale muito a pena vender tudo. Vamos começar então, a gente dividiu aqui as coisas. Vamos começar pelo. Eu tenho até que horas? 7. Ah, tá. Não, eu fiz a pergunta tática, eu já me arrependi disso. Uma vez fui fazer palestra numa casa, essa casa até acabou. Ela falou sério, ela acabou. Não fui eu que acabei com ela. Acabou ou eu acabei com ela? Era no Centro Espírita André Luiz, Brás de Pino. Me chamaram para fazer a palestra de aniversário. Aí eu comecei a fazer a palestra. Gente, não estou brincando, não, tá? Registra aí. Não estou brincando. Eu comecei falando, passaram um bilhetinho para mim assim, 3 minutos. Qual era a duração total da palestra? Oi? Qual era a duração total da palestra? Eu tinha perguntado. Esse foi o meu erro. Eu tinha 5 minutos para falar. Eu acho que era 5 minutos. Deu 3 minutos. Claro que do meu jeito. Mas eu preciso de um 6. Mas vamos lá, o reino dos céus, então, o reino de Deus, é um tema central na pregação de Jesus. É um tema central. Não é? Porque aí eu já tinha falado, ele não fala para esse mundo. Não é? O que acontece? Tudo mais, gente, que não for o reino de Deus, o reino dos céus, é acessório.
Claro que acessório não é para você jogar fora, né? Os acessórios são aquilo que você vai utilizar, mas que não é o mais importante. Então a gente tem que tratar o quê? Do reino de Deus, do reino dos céus, né? E esse reino, ele está onde? Essa é a pergunta-chave, né? Esse é aquele momento que faz silêncio. Tá, não é edição não, gente. Aqui está o silêncio aqui. Tá na gente, né, hoje? Hã? Na gente. É isso aí. O reino de Deus, o reino dos céus, ele está no nosso coração. Ele tem um lugar, não é? Ele tem esse espaço, não é? Que não é um espaço circunscrito, mas ele tem um espaço que é no nosso coração. Então, o que Jesus queria? Implantar o reino dos céus no nosso coração. Esse era o grande objetivo dele, o tempo inteiro. Né? Só que as pessoas não entendiam, tanto que quando ele vai com a mulher samaritana, quando ele vê, não, eu vim trazer, implantar o reino dos céus. Aí a mulher samaritana, mas é longe o lugar que te tem lá para orar, não sei o quê. Se não precisa lugar nenhum, não. É dentro do seu coração. E ela sai. E aí o que acontece? Ela sai correndo, não para o monte para orar, ela sai correndo para a vila, para anunciar o reino dos céus que estava onde? No coração dela. E para chamar todos para ouvir Jesus, né? Linda essa parte. Bom, o campo, vamos para o campo. Então, resolvemos o reino dos céus, quer dizer, resolvi isso aí, né? E agora vamos para o campo. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Vamos lá, vamos para esse campo. Esse campo é o quê? É uma oportunidade. Agora, será que a gente enxerga essa oportunidade? Porque você tem que enxergar o campo e achar o tesouro escondido. Daí porque ele fala por parábolas. Para aqueles que tenham olhos de ver, percebam aquilo. Porque uma parábola é uma coisa muito na cara, muito escancarada. Se você não entender, você não está realmente com disposição de chegar. Não é? Então, o que acontecia com os doutores da lei? Se confundiam. O que acontece com as pessoas? E aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e o Kardec fala, olha, a criança mais simples, mais ingênua, né, até com baixa cultura, as pessoas com baixa cultura, elas entendem o Espiritismo. Mas os sábios se confundem com ele. Os doutores da lei não entendiam aquilo. Não é? Então, ficava confuso. Não, olha, o homem foi feito para o sábado e não sábado para o homem. Como assim? É muito simples, não é? Não é tão simples. Não é tão simples, porque eles tinham preconceitos. Eles tinham conceitos arraigados. E aí o que acontece é que vou cometer o mesmo erro de sempre, não. É isso mesmo. Aí acontece que o jovem mancebo, lembra do jovem mancebo? O jovem mancebo chegou para ele, bom mestre, não sou bom é Deus, aquele negócio todo, mas tirando essa parte, bom mestre, né? O que eu posso fazer para adquirir a vida eterna? O que eu posso fazer? Tem alguns textos que falam salvação, né? Mas o que eu posso fazer? E aí Jesus fala, né? Você guarda os mandamentos? Aí tem duas partes aí importantes. Você guarda os mandamentos, quer dizer, você sabe, né? Você tem conhecimento do Evangelho, você tem conhecimento daquilo que foi escrito. Ele falou, não tenho. Aí até fala, né? Amar o próximo, né? Honrar pai e mãe, esse negócio todo. Olha que bom. Agora é mole. Agora é a segunda parte facinha. Larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Isso, agora vende tudo, né? E me segue. E aí, poxa, o cara pensou que vai lançar o iPhone 10. Caramba, tem aquela série na Netflix. Pô, não vou ver o último episódio. Pois é, poxa, não dá para ser depois. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Porque aí eu não enxergo o campo. Né? É nesse momento que tudo nubla. Porque aí você está andando, você é o homem, a mulher que está andando por aí, né? E está ali o campo. Né? E o tesouro está ali. Né? O tesouro está ali. Porque o tesouro
escondido assim. O campo, ele não está tão, né? Mas vamos falar até um pouco disso melhor daqui a pouquinho, né? E aí você vem e... Uau, iPhone 10, podia ter uma. Pois é. Né? E você vem com aquela série que eu estou vendo, caramba, tô doido para chegar em casa para maratonar de novo. Né? Aí você está passando pelo campo, né? Aí caramba, pô, tem uma roupa que eu estava afinzaço de comprar. Né? Aí está passando pelo campo, calma, eu estou torrando. Cara, puxa vida, vai vencer aquela prestaçãozinha. Pô, só faltam 5 também, né? O que eu posso fazer? E aí você passa batido pelo campo. Perceberam o que acontece? Então, quando Jesus dá a imagem, porque Jesus ele pintava com cores fortes. Né? Jesus, ele, né, igual a frente, igual essa frente aqui. Lá na frente, você vê logo, vai marrer, gente, para quando eu vi, muito legal. Muito bacana mesmo. A gente que pintou, tá? Ah, eu sou. Você acha que eu não vou ter história? A Cristina falou, vai subir no andaime, tudo. Não foi bem andaime, não. Nós fizemos um trabalho. Então, o que Jesus fazia era pintar com cores fortes, chamar atenção mesmo. Ó, estamos aqui. Nós estamos aqui. Eles estão provando, inclusive, que o bem não é tímido. Né? Vocês botaram no centro espírita com uma cor mesmo, ó, estamos aqui, nós aqui. Legal, muito bem. Então ele pintava com cores fortes para mostrar. Vocês dizem, pô, mas o cara é rico, vai dar tudo. E aí, ó, mas ele não deu tudo. Ih, olha só. E agora, como é que fica? Calma que Jesus depois dá um outro exemplo legal, né? Lembra? Aquela que deu tudo que tinha, quem era? Foi a? Esqueci a moedinha. Ah, o álbum da viúva. Não, o álbum da viúva é fácil. Eu quero que você lembre o lugar que ela colocou a moedinha. O lugar da sua. O gasofilácio. Gasofilácio, agora. Gasofilácio nem é o local onde fica o depósito, né, de jogar a moedinha. Depois que eu descobri isso. Né? Cultura boa, né? Ó, se você souber isso, você entra no reino dos céus. Você vai estar com o pezinho lá. Um pelão, pé aqui. Não, fica o espírito só ali, assim, ó. A coisa mais difícil do evangelho, gasofilácio, tá aí. Não é assim. Né? Então o que acontece? Tem um bom exemplo também. Você vem pensando, né? Eu vou fazer um estudo sobre o gasofilácio. É útil? Mas talvez não seja interessante naquele momento e você fica distraído. Não que a cultura, de um modo geral, sempre é útil. Um exemplo assim, né, do que às vezes a gente se preocupa, que não é tão importante naquele momento, que precisa para atender às suas necessidades mais prementes, que é o quê? É implantar o reino de Deus no seu coração. Tudo bem? E aí, passa essa parte. Eu tenho isso, tá, gente? Eu anoto tudo, eu sou muito otimista, tá vendo, né? Eu sou otimista. Não sei se eu chego até o final, não, mas eu escrevo tudo que eu estava até conversando com o Wagner de Assis, amanhã eu vou estar com ele. E o Wagner de Assis, ele falou uma coisa que é verdade. Eu escrevo muito, mas digito pouco. Né? Eu escrevo pra caramba, eu gosto muito. Né? Bom, aí a gente falou das etapas, né? E a gente volta ao campo agora. Volta ao campo. E voltando ao campo, é uma coisa que a gente já falou das parábolas. Para que servem as parábolas? Para enxergar melhor. Né? Então, ele conta, né, um sujeito que era dono de um avião, um sujeito que, como Deus era dono de um espaço, né, de uma vinha, e que ia empregando as pessoas. Ou seja, dá uma oportunidade para as pessoas o tempo todo. Aí Jesus depois fala do filho que queria herança, né, que pegou herança e se mandou. E ele vai contando histórias. Né? Aquela história linda, aquela história da ovelha. Aquilo é muito lindo. Não é que ele vai, que ele tinha 100 ovelhas, uma se perde. Né? E o sujeito vai atrás daquela ovelha, volta todo contente. Gente, são histórias muito simples, muito fáceis. Mas por que a gente se enrola? Por que a gente se enrola? A gente se distrai. A gente se distrai exatamente. Facilitou, eu acho, né? Por tão simples que às vezes a pessoa quer
que é buscar alguma complexidade ali que na verdade não existe. Também tem, mas a complexidade ela está arraigada dentro de você. Deixa eu te explicar melhor. A gente quer sabores muito apimentados, quando na verdade não precisa daquilo tudo. Não é? Se você colocar sal na comida, já fica temperado. A gente quer requintar demais às vezes. Não que não seja bom, não é isso. Mas o que acontece é que a gente rebusca demais. E as coisas são simples. Ou seja, a gente complica. Porque se a gente não fizer ficar complexo, amigo, não tem graça. Mas às vezes eu acho que também essa coisa de só a simplicidade, de a gente só ler e querer entender as coisas como está posto, às vezes atrapalha. Eu tenho uma amiga na faculdade que ela questiona muito a religião, religiões, porque a família dela é evangélica bem ferrenha, assim, e ela não concordou com algumas coisas e rompeu com a religião. Aí ela às vezes vem me mostrar umas histórias do Antigo Testamento que eu confesso que eu tenho que estudar, que é uma coisa que a gente não fala tanto, tem curso e tal, né, tem que ver. E aí tem algumas histórias que tipo, Deus falou pro cara matar o filho, e aí depois ele não precisou matar, porque chegou um anjo e falou pra não matar, sei lá. E claramente não é sobre isso. Exatamente. Claramente não é sobre matar o filho. Provavelmente tem uma explicação metafórica por trás. Então às vezes você precisa também da complexidade, porque a simplicidade em certos casos leva você a pensar coisas erradas. Olha, a Federação Espírita Brasileira tem um curso, não sei se está aberto agora. Você entra lá no site, Evangelho Rede Vivo. Evangelho Rede Vivo? Rede Vivo, que aí você vai estudar o Novo e o Velho Testamento. Legal. Mas de maneira dinâmica, não é assim. É bem interessante. Vai lá. Se for até se matricular, vai valer a pena. Eu faço esse curso já há uns 2 anos, mas eu faço no Centro Espírita, porque tem uns horários loucos, e eu estou velho para ficar com horário louco. Ficar 10 horas da noite, tudo para tal. Mas de repente, veja se não é. Se eu estou viajando muito, justamente porque no Antigo Testamento você precisava entrar a fundo nessa complexidade e não ver a coisa literal. Quando Jesus trouxe de forma muito simples, as pessoas continuavam achando que precisava interpretar demais e não precisava mais, porque Jesus veio facilitar. Talvez seja isso. Juntinho, por favor, não esqueça. Faz sentido. Né? O Velho Testamento, né, são leis escritas, né, são costumes, leis, hábitos escritos há muito tempo. Né? Só que você tem os profetas. Você tem Isaías, você tem Jeremias. Isaías é um profeta maravilhoso. E aí dali você tira muitos ensinamentos maravilhosos. Né? E aí no Evangelho de Vivo você vai começar a ler. Porque o que é que acontece? Eles vão pegar as citações do Novo, onde Mateus, o próprio Jesus vão revisitar o Velho Testamento. E a partir dessas citações você começa a estudar. Aí quando tudo começa a fazer sentido, é muito legal. Vale a pena. Vale a pena. Obrigada. Então, a Federação Espírita Brasileira, entra no site do Evangelho Rede Vivo, vê como vai abrir tudo. Muito bem, então vamos lá. Assim, né? O que Jesus estava querendo ali? Então, ele estava querendo mostrar que o reino de Deus tem que ser implantado no nosso coração, é muito importante isso, mas a gente tem que ter uma sensibilidade e que ele faz a comparação, a gente andando, a gente enxerga a oportunidade, né? E compra aquela ideia, adquire aquilo ali e abre mão de tudo para isso. Bom, é aquela história, é claro que naquela época nem todo mundo entendeu, nem todo mundo entendia. E claro que Jesus ele explicava as parábolas. Tem um exemplo lá, ele explica a parábola do semeador. Né? E claro, todo mundo levantava a mão. Tem sempre alguém que levanta a mão. Né? Tem sempre alguém que não entendeu, tem sempre alguém com dúvida. Né? E aquele negócio, ele dava aula. Gente, não tinha escola naquela época. A escola era a escola de escriba, é a única escola que tinha, e as pessoas mais inteligentes, né? Geralmente filhos dos mais ricos, né? Eles iam aprender a escrita e também a ler.
Então, os escribas da época, ali naquela região. Né? Então, não tinha escola. A escola era o quê? Aparecia um profeta desse da vida aí, aparecia um sujeito, começava a falar, ensinar as coisas. Não é? Havia aqueles que tinham já uma experiência, por exemplo, em cuidar do campo, em cuidar, né, dos animais, e você ia consultar, não tinha escola. Quando aparecia um sujeito desse, chamavam mesmo de mestre, de professor. Né? E Jesus era tratado assim. E claro que alguém levantava a mão, né? Eu fico imaginando a parábola do semeador. Você, professor, ninguém joga semente no meio dos espinheiros. Professor, quem é o insano de jogar semente no meio assim, da estrada para passarinho comer? Ninguém faz isso não. Né? E Jesus, não, tudo bem, calma, olha só. Vou desenhar. Né? E claro que ele explicava. Claro, ele explicava para as pessoas, eles não usavam. E com os iniciados, os apóstolos, né? Ele ia caminhando com eles e ia aprofundando, né? De noite ia conversar com eles, ia aprofundar tudo aquilo que ele estava explicando. Bom, o que acontece? Um exemplo desse aprofundamento é com Simão Zelote, não Simão Pedro, Simão Zelote. No capítulo 12 da Boa Nova, esse livrinho Boa Nova, né? Esse livro é antigo, gente, tem uma capa mais atualizada, que é Alberto de Campos, e o capítulo 12 é Amor e Renúncia. O Simão estava conversando com ele sobre a pregação de manhã, no dia seguinte, né? Fica muito claro que ele fala assim, poxa, o Senhor pegou pesado. Mas como, Simão? Poxa vida, falar para o pai abandonar a mãe, né? Para o filho abandonar o pai. Ah, não, Senhor, pegou pesado. Eu disse, não, Simão, não falei bem isso. Aí para vocês perceberem como vem aquele ruído, vem alguma imperfeição, né? Como vem o registro, às vezes, mal feito, ou não vem o comentário. Não vem um comentário. Porque aí, olha o que Jesus fala para Simão, entre diversas coisas. Ele fala assim, ó, a família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação, do amor, da abnegação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Aí já começa a falar, olha, renunciar. Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. É um outro conceito. Né? Não é ter, é abrir mão. Na construção do reino de Deus, olha só, chega um instante de separação que é necessário que se saiba suportar com sincero desprendimento. Chega uma hora que vocês têm que sair. Todo mundo podia estar em casa agora, não podia? Não podia tranquilamente, né? Mas vocês abandonaram o lar de vocês. Meu Deus, que coisa feia. Quem tem filho? Você deixou teu filho em casa. Devia dar um close nele. Você deixou o filho dele em casa. Olha só, abandonou o filho. São dois, hein? Só te digo. Dois. E um bebê. Então, o que Jesus está falando, né? É o momento de abrir mão em nome de quê? Por que você está aqui? Para aprender, para estudar. Tem uma coisa importante também, que até está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né? Espíritas, amai-vos, segundo instruí-vos. Né? Então, você veio amar, eu sei que você veio, né? Amar, né? Então, eu tomei passo com essa criatura, estou vivo aqui. Então, quer dizer, você veio amar, dar amor, receber amor e veio se instruir. Então tá tranquilo. Então você veio para cá, para quê? Em busca de quê? De implantar o reino de Deus no seu coração. Para isso, você teve que abandonar a sua casa e seus filhos. Aí a palavra abandonar fica um tanto quanto pesada, não é? E aí o que acontece é que, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, o Kardec ele vai tentar explicar isso. Aquele negócio que você quer tanto aprender, né? Mas aí é bem mais aprofundado, né?
O que quer dizer, o que Jesus quis dizer em aramaico em abandonar, né? E aí, o que quis dizer está explicado aqui, e ele vai falar mais à frente. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo, ou dos braços adorados de uma afeição, por amor que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apoio, a indiferença, por desejarem permanecerem dentro de suas criações individuais. Ah, sim, desculpa, é mais à frente. Entretanto, ninguém se edificará se conhecer essa virtude de Deus no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Ai, gente, eu anotei tanta coisa aqui que não anotei o principal. Ai, cadê o negócio? Gente, eu anotei tanta coisa aqui. Peraí que eu vou chegar lá. Gente, eu não vou achar. Eu fico assim. O que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que deixar o lar por alguns instantes. Então, quando ele fala lá na pregação que ele está fazendo, de abandonar em aramaico, ele estava dizendo o seguinte: olha, é deixar por alguns instantes o lar, deixar por alguns instantes os filhos, deixar por alguns instantes a sua mãe, o seu pai. Eles não podem deixar que a sua mãe no mar, mãe da Mariana. Tá certo, já entendi. Ou seja, você não vai amar menos, você não vai abandonar se você deixar o seu filho, o seu pai, a sua mulher em casa por alguns instantes. Para quê? Para construir o reino de Deus no seu coração. Era isso que ele queria dizer. Né? Então, quer dizer, essa volta toda que a gente dá, e não precisava dar essa volta toda, é para entender que Jesus, ele passava a mensagem da forma correta. O problema é que chegava para a gente de outra forma, chegava com ruído, né? E chegava com aquele conhecimento deturpado, e até com conveniência de muita gente. Né? Vamos fazer um exercício rápido, né? Olha, para você ser um religioso, você tem que abandonar os seus filhos, tem que abandonar a sua mãe. Eu não quero fazer isso não. E aí o serviço religioso fica reservado a um grupo menor. Repararam? Aí a gente forma uma casta. Aí o ruído na comunicação dá falta de interpretação que é errada. Pois é, e aí eu diminuo a casca, nem todo mundo tem acesso aos livros sagrados, à religião. Né? Aí só eu tenho o controle, e aí eu fico controlando todo aquele pessoal. Entenderam? Né? Entenderam? Informação é poder. Informação é poder. Então a gente pode ver que de repente foi um ruído provocado, né? Ou foi alguma coisa que aconteceu mesmo. Mas agora a gente sabe que a gente pode. Desculpa, gente. É o tempo. Esfriou. A gente sabe que a gente pode abandonar o nosso lar tranquilamente. Né? Eu lembro, fazendo a visitação lá daquela imersão, e aí João já estava com uns 4, 5 anos, né? E aí eu lembro que eu saía, né? E aí eu falava para ele: onde você vai, pai? Olha, eu vou sábado de manhã, né? Você é doido para ficar, naquela época a gente trabalhando pra caramba, e aí sábado, doido para ficar com o filhote, o negócio todo, mas aí uma vez por mês a gente fazia esse trabalho de visita, né? Aos inscritos da promoção social. Bom, e aí a gente saía e falava assim: onde você vai? Eu vou visitar os pobres. Eu explicava de uma maneira bem simples para ele, né? E aí eu lembro uma vez que alguém ligou lá para casa e depois me ligou e ele tinha atendido. E aí ele falaram com ele, né? Aí, cadê teu pai? Ele foi visitar os pobres, mas já ele volta para brincar comigo. Ele entendeu. Aí aquele dia eu fiquei tão tranquilo no meu coração, né?
porque eu não tinha abandonado ele. Ele sabia que eu não tinha abandonado ele. Eu saía e voltava para brincar com ele. Então perceberam? Jesus não está quebrando os afetos. A construção do reino dos céus não é uma quebra de afetos, mas é abrir mão dos nossos afetos por algum momento. Para quê? Para você poder amar mais, alargar essa capacidade que a gente tem de amar. Porque por enquanto a gente ama as unidades, daqui a pouco a gente vai amar as dezenas, daqui a pouco as centenas, aos milhões, aos bilhões, como Jesus fez no planeta. Quer dizer, Jesus deve amar os zilhões hoje em dia, mas a gente ama as unidades ainda, tá? Né? A gente ainda ama as unidades. Eu tenho dúvidas do professor se ele não ama as dezenas. Talvez o professor consiga amar as dezenas. Defendendo um pouco a classe. Quem sabe? Não é fácil. E aí tem os exemplos de escolha, tem os exemplos de escolhas, né? Vamos lá, quem enxergou o campo? Aí eu peguei aqui, o jovem Macedo enxergou o campo? Não enxergou. Paulo enxergou o campo? De primeira, né? De pronta, bate pronto. Né? De cara ele enxergou o campo. Né? Chico Xavier enxergou o campo? Joana de Cusa. Joana de Cusa não foi fácil. Ela enxerga o campo 2 vezes. A primeira vez, quando ela fala com Jesus, olha, estou apoiando meu marido. Né? Olha, era um tempo diferente. Antes que falem, né? Estava na rádio, uma pessoa foi falando sobre isso. Gente, existe uma coisa chamada anacronismo, e tem que entender o que é anacronismo, senão Kardec é racista. Né? No tempo que você vive, né, você vive segundo aquelas regras do entendimento. Né? Então, não tinha como Joana de Cusa largar o marido dela. E ela apoiava no marido. E Jesus fala para ela, você tem que aguentar firme lá. Aí o que Jesus faz? Jesus é um machista, um misógino, né? Poxa, né? Gosta de ver mulher apanhar, não é isso, gente. O nome disso é anacronismo, ou seja, você não pode analisar uma coisa numa época e a mesma coisa em outra época, não tem como. Tirar do contexto. Né? O nome disso é anacronismo. Bom, então, quer dizer, o Kardec ele faz um tratado falando sobre os otetões, sobre lá os habitantes da África, dizendo que eles eram inferiores. Né? Era científico. O cara, né, ele fez um tratado científico provando, conseguiu provar isso. Ele provou. Naquela época, os recursos científicos da época. Né? Claro que isso caiu. Aí o que diz o Espiritismo? Gênese, no item 55 da Gênese. Né? Se por acaso a ciência provar algo que contradiga o seu espiritismo, fique com a ciência. Ponto. Por isso que eu sou espírita. Professor, né, se você ficasse preso a um dogma, meu Deus do céu. Bom, então o que acontece com Joana de Cusa? A segunda da Joana de Cusa, esse que é fantástico, gente. Ela está, né, no circo, presa no tronco, amarrada, né, com material combustível, e o filho dela está diante dela. Isso é demais, isso é demais. Está aqui nesse livro até. Eu lembrei por causa desse livro. Né? E aí o soldado fala: nega o Cristo, nega o Cristo, nega o Cristo, nega que eu poupo você como seu filho. E ela: não vou negar. E o filho desesperado: mãe, ele vai queimar a gente. Ele vai queimar a gente. Né? Nega o Cristo. E ela não nega o Cristo. Ela não nega. Isso é enxergar o campo, gente. Isso é dar tudo que tem. Até o filho. Que mãe faria isso? Porque ela entendeu o futuro. Ela entendeu que o reino de Deus está no coração. O reino de Deus não estava ali, em Roma. Bom, Emmanuel também não enxergou, né, que deu há 2000 anos. Emmanuel sentou do lado do Cristo. Ele sentou do lado dele. Falou tudo, explicou tudo para ele, e ele não enxergou o tesouro. Ele teve que ficar cego. Não, vou dar.
Olha, na rádio já quase cortaram o microfone 2 vezes. Não, gente do céu, tô eu não veio participar desse papo de espírita. Não, isso é papo de espírito. Estou eu falando da peça, estava com o pessoal dos Amigos da Luz, conversando, tema, não sei o quê, né? E aí eu estou falando, não sei o quê, gente, eu não falo o lance da peça, não falei no ar. Spoiler. Horrível. Falei, dei spoiler, horrível. Tá vendo? Ainda fala de mim, que sou tagarela. Não, aí toda vez que eu vou falar alguma coisa na rádio. Não. Não, e toda vez que eu vou falar alguma coisa na rádio, todo mundo assim, Henrique, não fala. Isso desce. Muito bem. Agora, uma coisa interessante é que a oportunidade a gente só enxerga no caminho. Só quando a gente está em movimento. Parado a gente não consegue. Então, olha, bizu do dia. Estejam caminhando, estejam, né, abandona. Então saiam, vejam, vão em direção a. Né? A gente às vezes foge e a gente não pode fugir. A gente não pode fugir. E por que eu digo fugir? Né? Às vezes tem aquelas pessoas, eu estava assim andando, na frente tinha uma pessoa em situação de rua, o cara estava, aquele negócio, o aroma vindo, né? E eu estou olhando assim, você vê que o cara tinha uma tatuagem bonita pra caramba aqui na perna e tinha um nome imenso, Lucilene. Né? Aí eu passei pelo menino, uma cara bem difícil, nossa. E aí pediu ajuda, tinha como dar, aquele dentinho amarelo, tinha como dar. E aí eu falei para ele, quem é Lucilene? Aí quase que sorrindo, minha mãe. Aí você gosta da sua mãe, cara? Eu amo a minha mãe, cara, aproveita esse amor. Não é? Então, aquele negócio é o caminho, gente, não negar o caminho. Né? Então você podia desviar do cheiro, né? Você podia estar com medo, tudo, mas olha com calma, você vai perceber alguma coisa. Né? Lucilene. Bom, para enxergar essas oportunidades, no Livro dos Espíritos tem um manual. Qual é o manual? É a pergunta 918 que diz assim: qual o guia mais prático? 918 ou 19? Falei 18? Falou 18. Então é 19, tá? 919. Por isso que é bom anotar. E pior que a pergunta, todo mundo decora, né? Qual o meio mais prático? Praticidade, a mão, eficaz, quer dizer, que dá certo. Então, qual o meio mais à mão, que dá certo, para melhorar ainda nesta vida, que eu não estou prometendo nada para você na vida futura, tá? Para resistir às tentações do mal. Olha só, gente, depois um negócio desse, por isso que ele deixa essa pergunta para o final. Podia ter falado assim antes, cara. Você ali na pergunta 12, 13, lá na 900 e pouco. Pois é, era uma pergunta logo, mas olha, é culpa de Dona Amélie Boudet. Amélie Boudet que disse que insistiu Kardec colocar o Raul, que é Deus. Se não quiser botar com o alguém, bota na Amélie Boudet. Né? Então, prático, eficaz, ainda nesta vida, para a gente resistir ao mal. Parece até comercial, né? Bom, e aí a resposta é curta e simples: conhecer a nós mesmos. Né? Aquele lance do Sócrates, lá no tempo de Apolo, que ele passava, e que ele viu a inscrição, tudo. Então, conhecer a nós mesmos. Eu lembrei, né? Porque aí, que negócio, a primeira vez que eu venho, eu tenho que dar um toque intelectual. Entendeu? Mostrar a erudição. Então, mas falando sério, isso é uma coisa que meu pai sempre dizia para mim, depois eu li, está no livro, como é que é acertou? Quem sabe espanhol aí? Que tem uma tradução, é o acedor, é o realizador. É o realizador, tá? É o realizador. Que ele fala assim, né? Quando vocês ouvem isso por aí, meu pai sempre dizia isso. Então é de Jorge Luiz Borges nesse livro. Ele fala assim: um homem se propõe a tarefa de desenhar o mundo. Ao longo dos anos, povoou um espaço com imagens de províncias, de reinos, de montanhas, de baías, de naus, de ilhas,
de peixes, de moradas, de instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a imagem do seu rosto. Ou seja, tudo que a gente vai vendo, tudo que a gente vai adquirindo, somos nós. Nós somos os realizadores de nós mesmos, da nossa história. E na 919A, mais uma vez, os Espíritos dão um manual para a gente de como a gente consegue esse meio prático, eficaz, de combater o mal em nós mesmos e nos conhecermos. Olha só, primeiro, interrogar a consciência. Isso aí é tudo bem, todo mundo interroga, né? Não? E aí interrogar, faltei com algum dever? Faltei com algum dever hoje? Lavou a louça do almoço? Cuidei dos cachorros. Né? Alguém tem motivo para se queixar de mim? Revirou muito o olho. Que bem fiz hoje? Qual o bem que eu fiz hoje? Me abraçar não conta. Que mal fiz hoje? Deixar de me abraçar também não conta. Não. Pedir a Deus, né? Assim, ele fala para a gente pedir a Deus, o Espírito Protetor, para ajudar, né? Nesse intuito. Que intuito? Né? O que tenho feito? Por que estou procedendo assim, né? Quando alguma coisa acontece? Então, olha só, eu vou te dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um problema com o chefe que vocês não imaginam. Né? Então estou eu ali sentado no intervalo, né? Quer me matar? Vem o diretor, está na hora de subir, viu? Está na hora, tá... Isso me mata. Me mata, gente, eu tenho um problema sério com isso. E aí eu fico assim, meu Deus, antigamente, né? Eu ficava dizendo que ainda não corrói. Né? Eu ficava, aí que eu enrolava um pouco, tu subia na minha, olha, na hora de ter. Quem é ele? O diretor? Aí eu comecei, qualquer autoridade. Diretor? Né? Aí, bom, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer o seguinte, por inspiração divina, eu pegar, pô, tô errado, né? O diretor pisava, eu já pegava minhas coisas e ia embora. Vou dizer que o coração estava feliz, mas eu ia. Eu não ficava recalcitrando contra o aguilhão, para ficar bem evangélico, né? Bem evangélico. Caraca, veio lá de Deus. Então, é aquele negócio, né? Agora, o que eu tenho feito? Tudo bem, eu tenho recalcitrado, vamos falar assim, né? Agora, por que eu estou fazendo isso? Claro, gente, eu fui chefe. Claro que eu fui chefe. Estou acostumado a mandar, não ser mandado. Então isso me mata. É claro que alguma encarnação boa aí, eu fui um cara assim, Muito tolerante. com certeza, tolerante. Então, quer dizer, você começa a se conhecer. E aí é o grande pulo do gato. Pô, olha só, eu estava acostumado a mandar e obedecer. Não estou acostumado a receber uma. Isso lá, 30 anos atrás, eu percebi isso, né? E aí que eu comecei, não, tem mais tempo. Aí, desde esse tempo, o que eu faço? Vem o chefe, eu já sei que, putz, caramba, eu tenho que obedecer. Né? Então, vamos embora. Esse aqui é legal, vocês vão adorar. Se fosse desencarnar, teria algo de temer? Ah, que isso? Esse é bom, né? Outra coisa, o que fiz contra Deus e suas leis? Está fazendo conta, né, bichinho? Não posso ali pegar, né? Depois uma vez. Calma, não acabou ainda não. Então, contra Deus, contra meu próximo e contra mim mesmo. Isso não sou eu, livro dos Espíritos. Cadê o livro dos Espíritos? Vocês não têm o livro dos Espíritos aqui, não? Está lá em cima. Deixa longe para não. Mas é interessante, eu gostei da sugestão. Gente, eu fofoca espírita. Ensino é evangelho. Fofoca espírita. Você sabe que eu fui ser espírita? Coitado. Pena Deus. Aí eu não levei,
estava precisando de uma referência do Livro dos Espíritos, aí estava dizendo, tem um Livro dos Espíritos só para. Aí foi, aí busca ali, não tinha. Você tá assim, Livros Espíritos, tem Livros Espíritos. Gente, a mulher lá, coitada, não sabe nem se enfiar, sabe aquela pessoa que fica vermelha? Ela conseguiu ficar vermelha até o final da palestra. Eu falei, menina, fica tranquila, isso acontece. Mas então, ó, o que fiz contra Deus, as suas leis, né, contra meu próximo e contra mim. Depois ele fala assim, está acabando. O que meus inimigos dizem de mim? Esse é o melhor jogo do Brasil. Por quê? É que lança no espelho. Primeiro, né, eu só vejo no outro aquilo que eu tenho em mim. Eu não reconheço no outro que eu não tenho, que eu não conheço. Né? E o inimigo, gente, ele, poxa, ele tem muito a te dizer. Ele tem muito a te dizer. Né? E você vai ver com tanto prazer o inimigo assim, a voz do inimigo soa, né, como uma música para você. Não é fácil, mas, gente, é jogo. É jogo do inimigo. Uma coisa que eu prezo muito até hoje, né, porque na rádio fica alguém tirando as mensagens cabulosas, né? E aí eu peço depois para ver essas mensagens. Tem muita gente que xinga, né? Mas tem muita crítica legal, grosseira, mas legal. Não é? E eu e Can, a gente sempre preza essas críticas, que são boas. Não é? Tem gente que não tem noção mesmo, mas não é? Tem coisas lá que eu até falei, olha, esse aqui você podia ter deixado passar. Ah, mas aí é contra, não sei o que. Não, poxa, é alguma coisa que eu fiz. Né? E aquele negócio, de repente, só aquela pessoa reparou. Não é porque todo mundo tem olhos bons. Aliás, uma coisa ruim, né, de rádio assim, religiosa, é porque as pessoas têm os olhos muito bons, não têm olho crítico. Né? No programa de segunda-feira à tarde, a gente faz um programa pauleira. A gente fala sobre sexo, a gente fala sobre droga, a gente falou sobre racismo, e as pessoas ficam com um olhar religioso, não com um olhar social, crítico. Né? Se bem que de tarde é difícil por causa da clientela de tarde, né? Mas de qualquer maneira, a segunda agora a gente fala mais de famílias tóxicas, família tóxica. Né? E tem gente que desabafa, coloca, mas aí o cara desabafa de uma maneira assim, palavrão, e xinga a gente, fala que aquilo é um absurdo. A pessoa está vivendo aquilo, ela está vivenciando aquele momento, só que ela não consegue expressar. Ou a pessoa que acha tudo maravilhoso, aquilo é muito bom. Bom, examinar a consciência a gente já viu lá, mas examinar a consciência é aquele negócio, a gente tem que parar para fazer isso, é difícil, a gente não para, porque aquela história está andando pensando no iPhone 10, a gente está pensando nas dívidas, a gente está pensando, né, no curso que a gente quer fazer, que não tem grana para fazer, a gente está pensando numa opção de coisa, e a gente anda distraído, e aí passa pelo campo, e não enxerga um tesouro escondido. Então examinar a consciência, fechar para balanço todos os dias. Né? Aí claro que aqui nos Espíritos fala no final do dia, antes de dormir. Não rola, para mim não rola. Não rola, porque me atiça. Eu dormi ouvindo palestra para ganhar tempo, às vezes eu precisava ouvir alguém, mas era trabalho. Meu Deus, eu estou trabalhando, isso não pode. Né? Aí eu comecei a entrar na aula dos estoicos. Estoicismo, tem aula dos estoicos. Mas eu começava a prestar atenção também, no relaxo. Né? Aí agora estou colocando aquela musiquinha para dormir. Estava funcionando. Legal. Né? Aí, que hora a gente faz isso? O que tem que fazer? Não é? Que hora a gente faz isso? Eu. Ajuste. O que eu faço? Na hora do banho. É a melhor hora para mim. É a melhor hora. Estou tomando banho. E aí eu vou pensando, né? Aquele sinal vermelho que está no lugar errado. Né? Então eu avancei aquele sinal hoje de manhã, né? No lugar errado. Porque botar aquele sinal absurdo. Mas eu avancei o sinal. Né? Tem dia que eu me seguro, tem dia que eu não consigo. Então, quer dizer, avancei o sinal. Aí de repente não dei atenção à pessoa, tudo. Aí você vai, no dia seguinte você vai tentando consertar. O sinal é difícil.
Aí, Rodrigo, ele é do teu time aí também. Ah, não, 7 horas da manhã, porque senão não tem porquê daquele sinal. Não, sabe por quê? O pior não é isso. O pior, me vem Chico Xavier, né? Porque deve ser lenda isso, né? Aí diz que o Chico, isso me contaram, que o Chico estava em Pedro Leopoldo, né? De noite, né? Nem espírito passava, aí disse que ele parou, o sinal estava fechado. Tem sinal em Pedro Leopoldo? Pois é, ainda tem isso, mas estava fechado. Aí o Chico parou, aí Chico, vambora, não tem carro nenhum não. Disse, meu filho, o pior é o meu filho e a vozinha, né? Meu filho, se eu não respeitar a lei dos homens, como eu vou respeitar a lei de Deus, que é muito mais complexa, apesar de ser simples, né? Quer dizer, é muito mais elaborada, apesar de ser simples. Aí todo mundo ficou esperando o sinal abrir. E eu avançando aquele sinal nojento ali, né? Ainda xingando o sinal, olha só. Você é bem lugar errado aquele sinal. Você é muito soberbo. Aí quer dizer. Pois é, mais uma coisa para pegar. Né? E aí você faz uma análise, vai ver o que você fez, vai passar muita coisa, mas se você começar a prestar atenção, né, você vai enxergar o campo e o tesouro. Para fechar, fazer pergunta clara e precisa, né? Avançou ou não avançou o sinal? É simples assim, não, porque o sinal fica num lugar perigoso, não, porque é 7 horas da manhã, não, porque não vê ninguém, não, avançou ou não avançou? Sim ou não? Vamos lá. Tem jeito, vamos lá. Sim, e aí ele fala, né, que eu traduzi aqui, que a gente pensa, né, a gente se esforça na tranquilidade desse mundo já, a gente pensa nisso, poxa, pagar um plano de benefício, né, pagar um plano de saúde, pensar na minha aposentadoria, fazer um bom curso e fazer esse negócio todo, a gente pensa, mas e o reino de Deus, que é para sempre? A gente não pensa. Né? E esse tipo de pensamento que vai garantir para a gente a conquista do reino de Deus no nosso coração, e tudo vai ficar muito mais fácil, e a gente vai poder enxergar este campo que a gente até vislumbra o campo, né? Eu acho que a gente chegou no ponto que a gente vislumbra o campo, eu acho que a gente não consegue enxergar o tesouro, mas tem gente que já enxergou o tesouro, mas não tem coragem de vender tudo e comprar aquele campo. Só para terminar, olha, a gente está num processo, a gente já conseguiu enxergar, a gente já conseguiu perceber, talvez a gente não consiga executar algumas coisas, mas a gente já consegue fazer muito, consegue mesmo, porque é aquela história, o que caracteriza a gente espírita, né, é o quê? É o esforço de combater as más tendências. E a gente consegue fazer isso, tanto que a gente está aqui. Né? A gente podia ter em outro lugar, então a gente já consegue combater alguns arrastamentos. Então a gente está no processo. E lembrar sempre que o mundo é perfeito. Olha, o mundo é perfeito, Deus não faria nada imperfeito. Então, o mundo é perfeito, o corpo de vocês é perfeito, o trabalho de vocês é perfeito, a família é perfeita. Tudo é perfeito para quê? Para a gente achar esse campo, né? Para a gente, né, descobrir esse tesouro, e para a gente conseguir, né, essa doação que Deus pretende de nós, a abnegação e o devotamento, palavras difíceis, né? Gente, ó, muito obrigado, a delícia está aqui.